Você pode ter TDAH e não sabe, do biólogo Andy. Bora ver. Cara, eu mandei esse vídeo até pra minha psicóloga, de tanto que eu me identifiquei com esse vídeo, cara. É maravilhoso. TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um distúrbio neurobiológico, uma neurodivergência. E o que é uma neurodivergência? É quando o cérebro de uma pessoa se desenvolve de forma diferente da grande maioria. E isso interfere em como uma pessoa interpreta e interage com o mundo. O TDAH é um distúrbio que foi muito relacionado a crianças e principalmente hiperatividade em garotos. E por muito tempo se achou que apenas crianças o tinham. E que depois se curavam. Mas na verdade, Não. as crianças apenas aprendiam a fingir A que não masking. possuíam um distúrbio. Isso, pra quem não manja, uma coisa que a gente até fala um pouco sobre isso com o meu colega que tem autismo também. É o tal do masking, que é quando você sabe que você tem um sintoma, só que você aprende a esconder ele, tá ligado? Você meio que faz uma atuaçãozinha pra esconder um sintoma. Hoje em dia, o TDAH é melhor entendido. E muito se é falado sobre ele. Até dá a impressão que do nada todo mundo tá pegando o TDAH. Mas simplesmente são pessoas finalmente tendo acesso ao diagnóstico correto. De repente, tudo faz sentido. Sabe o que é uma coisa que acaba comigo? É quando a galera fala assim, nossa, essa geração, todo mundo agora tem ansiedade, tem autismo, tem depressão, tem borderline, tem não sei o que, nananana. Meu irmão sempre teve tudo isso. Sabe qual que é a diferença? Que quando era você tendo isso, você ou apanhava em casa, ou apanhava na rua, tá ligado? Ou xingavam você na rua. Era um tratamento tão mais violento que as pessoas meio que se forçavam a fazer o masking, justamente, tá ligado? Pra não parecer ser diferente, tá ligado? Ser menos homem ou menos normal, tá ligado? É assim, cara. Aí tu vai ver 90% dos pais, dos avós, todo mundo aí tá tanto no chat quanto no mundo ao redor, uma galera cheia de depressão, tudo ansioso, tudo... Na minha época não tinha isso não. A pessoa cheia de trauma até o talo. Apanhou da mãe, apanhou do pai, tá ligado? Cheia de ansiedade, depressão. A pessoa tem síndrome do pânico. Não, eu tô normal. Na minha época não tinha isso não. Ah, vá merda. Entende que não está quebrado. Só funciona diferente. Antes de continuarmos, preciso fazer um aviso. Diga aí. Se você se identificar muito com esse vídeo, ou qualquer outro sobre TDAH, não se autodiagnostique. Procure um psicólogo. Algumas características de TDAH são compartilhadas com outros transtornos, inclusive depressão. Um especialista estará melhor equipado para te diagnosticar e te ajudar a lidar com o que você estiver experienciando. Uma outra coisa a se observar é que muitas das características que falarei hoje também são expressadas em neurotípicos. Pessoas que não possuem TDAH, mas em intensidade e frequência muito menor, o que pode ser confuso. Como sempre digo, procure um psicólogo, pois ele vai te ajudar. Olá, sou Andy, biólogo e tenho TDAH. Nesse vídeo eu vou tentar explicar o que é TDAH e como são suas experiências. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí antes que se esqueça. E se inscreva e compartilhe para quem você acha que tem TDAH também. E se quiser mais vídeos sobre outras neurodivergências, deixa nos comentários aí. Tudo isso ajuda muito ao vídeo a alcançar o maior número possível de pessoas. Como o nome diz, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH vai girar em torno da desatenção e hiperatividade, tendo 3 possíveis tipos: hiperativo impulsivo, desatento e combinado ou misto. No hiperativo impulsivo, a pessoa costuma ser inquieta, tem dificuldade de ficar parada sem fazer nada. Eu vou adiantar uma informação que eu acho que ele vai passar depois, mas eu vou pegar o que ele pega pra mim, tá ligado? A hiperatividade, não sei se vocês estão ligados, mas a hiperatividade do TDAH, ela pode ser física, que é a mais comum, né, que é a mais visível, justamente por ser física, mas ela pode ser também mental. A minha hiperatividade, ela é mais mental. Então, assim, eu tô fazendo alguma coisa, mano, eu tô assim, ó, tô louco, cara, pensando em infinitas coisas, tá ligado? Tô girando informação 24 horas por dia. Nada, pode falar muito e interromper as pessoas, o cérebro está sempre a 1000 e é difícil de pensar ou relaxar. Pode ser muito impulsivo, tomar ações sem pensar nas consequências, principalmente na infância e adolescência. Por muito tempo, crianças que eram hiperativas apenas internamente, apenas na mente, não eram diagnosticadas com TDAH, pois não demonstravam hiperatividade fisicamente. Hoje entendemos que uma pessoa com TDAH pode ser hiperativa sem demonstrar fisicamente, enquanto o corpo está tranquilo.
Eu acho que a parte imperativa mais física minha é ficar, tipo, mexendo coisa com a mão, tá ligado? Eu tô batendo a perna. Quando eu preciso botar a energia pra fora, eu fico batendo a perna, fico mexendo coisa com a mão. A mente está fervendo. O tipo Isso. desatento é bem autoexplicativo. A pessoa é desatenta. Desorganização, dificuldade de se manter em uma tarefa, sonhar acordado, se distrair facilmente, dificuldade de manter um foco em uma conversa, esquecer o que estava fazendo. E no combinado ou misto, a pessoa pode experienciar os dois tipos, com frequências variadas de cada tipo. Imagina só você tentar contar uma história, e ao mesmo tempo que você tem que lidar com seu cérebro indo rápido demais e pensando lá na frente da história, você tem que manter o foco e cuidar para não se distrair e acabar mudando o rumo do que estava falando. Agora imagina ter que ficar sentado, parar. Cara, uma coisa que acontece muito comigo é, eu tô mentalizando a história. Às vezes eu não tô nem falando com outra pessoa, tô falando comigo mesmo. Eu tô mentalizando uma história, aí eu agarro num detalhe e eu vou desenvolvendo esse detalhe. Quando eu vou ver, eu tô lá na frente e eu perdi o começo da história. Eu já nem lembro mais o começo, só fui embora, por um detalhe só. Parado em um lugar e tentar focar em um assunto que você tem zero interesse, sem se distrair com nada e sem começar a sonhar acordado. Quer saber que escolas que permite que a menina ande sem uniforme de short ainda. Ah, escola com TDA. Ah. É uma desgraça, Cara, puta que pariu. Tu tá na escola, tu tem TDA, mano. A escola já é feita para não ser interessante. A escola já foi construída para afastar as crianças. Aí pega uma criança com TDAH, que já é ruim de focar, de agarrar num tema. Vamos só pausar. Eu sei que tem muita gente que fala TDA, mas o correto é TDAH. Cadê o bolinho? Não tem bolo hoje, infelizmente. Ela não manifeste o hiperativo, né? Que ela não seja tipo. Geralmente o hiperativo tá na cabeça dela. Olha eu aí, Esse ó. negócio de tu pensar o tempo inteiro e pensar muito. Ela chorando. Isso também. Isso conta no H. Então o correto é TDAH. O TDA, transtorno de déficit de atenção, era um termo usado para pessoas que possuíam apenas o tipo desatento. Mas desde 1994 não se usa mais o termo, e é usado TDAH para todos, mesmo quando a hiperatividade não é demonstrada. Eu sempre tinha um grande problema que eu não conseguia parar quieta. Assim, se eu tava na mesa, eu tava desenhando alguma coisa, eu tava mexendo com a minha borracha, eu tava rodando. Cara, se tem uma coisa que eu fazia quando eu era criança, que eu tava no colégio, era tipo assim, eu pegava, sei lá, um apontador, botava do lado da mesa, eu pegava uma borracha, botava do outro lado da mesa, aí eu mentalizava que esses dois bichos eram os personagens de uma história muito louca que eu inventava, aí tipo, sei lá, a caneta era uma espada, aí os dois começavam a brigar muito loucos, tava os poderes muito foda de ó, os poderes muito foda. Tudo isso com coisa de estojo, mano, lápis, tá ligado? Caneta, borracha, apontador, era muito isso, cara, pra caralho. No meu lápis, eu nunca consegui parar quieta. Eu era calma, muito hiperativo. Mas vamos de novo agora falando TDAH em vez de TDA. Uhum. TDAH. Ok, TDAH. Ó, estamos aprendendo! Eba! Mas o TDAH, cara, sempre foi muito complicado, porque as pessoas conseguiam focar muito melhor que eu, especialmente em coisas que eu só não tava tão interessada quanto, e por isso sempre foi um grande desafio pra matérias de exatas, por exemplo, porque humanas eu sempre gostei muito. Cara, no meu caso era o contrário, cara. No meu caso era sempre... Eu sempre preferi matérias de exata, principalmente com matéria com conta, porque não era tão difícil, galera. Era só saber como funciona aquela questão específica. Tipo assim, parêntese primeiro, depois outra coisa. Tem que fazer as frações, tem que ser de tal jeito, tá ligado? Que eu sempre gostei porque era mais prático, tá ligado? A conta era aquilo ali, tá ligado? Aquela conta ali fechada e pronto, acabou. Agora, humanos, cara, que coisa chata. Coisa horrível, cara. Tem que aprender infinitas coisas, cara. Mas, por exemplo, mesmo matéria de humana, cara, não vai entender. Tu não vai conseguir, eu não conseguia parar quieta. Parecia que a aula tava passando em câmera lenta, assim. Meu Deus, tá ligado? Aí a solução que eu encontrei pra isso, pessoalmente, foi uma solução que, assim, 99,9% dos professores odiaram, que é desenhar durante a aula. Porque assim, o professor estava falando na frente, eu estava na esquerda com o meu caderno de estudo e na direita com o meu caderno para desenhar. E se eu não estivesse desenhando, eu só não conseguia me focar tão bem quanto. E eu conseguia me focar bem, exceto por algumas poucas vezes eu conseguia realmente focar muito melhor. Só que eu não conseguia explicar isso. Eu também não tinha discernimento na época para chegar pra psicóloga que me diagnosticou com TDAH, e falar pra ela, olha, isso aqui me ajuda, né? Então mesmo os professores que gostavam de mim ainda odiavam isso, que eu ficava desenhando no meio da aula. Coitado, você tava lá desenhando coisa cringe, né? Aquela coisa, a gente lá. O professor falando sobre a história de Roma e eu lá desenhando aquela garota de anime maravilhosa, assim. Ai, que vida boa.
Mas quando era ser. pra copiar, você copiava daí. Não, eu né? copiava, eu copiava. O meu caderno era Copiava daí. lindo, cara. Eu colocava canetinha, colocava tudo, até porque eu não conseguia parar quieta, né? Então quando tinha que copiar era uma beleza, né? Uma Mas maravilha. é sobre isso mesmo, né? Você ter TDAH. Cara, o nível do TDAH. Só agora que eu tô vendo a tela grande aqui no meu navegador, que eu tô vendo que dá pra ver a linha que separa exatamente a Leia da Haruko e do Andy. E eu só consigo olhar pra essa linha agora. Acabou a minha vida. Eu não consigo mais olhar pra nada. Eu consigo olhar pra essa linha exata que separa os dois. E estudar qualquer nível, desde o ensino básico até a faculdade, é você aprender a lidar com como você experiencia o mundo, né? Aprender a lidar com como o teu corpo responde com as coisas pra você conseguir estudar, porque você não tem escolha. Você tem Sim. que entregar o trabalho, você tem que fazer a prova, né? Então Você não tem que dar vai um se jeito. livrar do TDAH. É isso que é o que mais me mata como TDAH é isso, tipo, não tem um botão que você desligou. Tipo, nossa, eu preciso dar pra prova, vou desligar o TDAH. Desligou. Aí quando acabar, liga de novo. Não tem, cara. Esse que é foda. Você tem que lidar com o TDAH com tudo, porque isso é você, faz parte de você. Mesmo que tu tome remédio, não vai acabar, não vai cortar, não é um vírus que tu tomou e vai tomar remédio e acaba. Não, tu pode tomar remédio, mas só vai diminuir o sintoma, mas tá ali. Lidar com ele, você tem que lidar com ele. Então é você encontrar a sua estratégia pra conseguir, né, prestar atenção Põe. e conseguir estudar. Então, sim, você já tá estudando num modo um pouquinho mais difícil. É isso aí. O modo hard, né? Modo hard da vida. A escola já é difícil, aí você tá na escola no modo hard, tá ligado? Tem algum momento na escola que, tipo assim, que você lembra muito que hoje você olha pra trás, isso foi por causa do TDAH. Cara, sempre que eu ia fazer conta, era um completo desastre mesmo quando eu estudava muito. Porque eu me distraía e eu trocava número por 9, eu fazia as contas erradas. E, cara, eu sou literalmente uma cabeça de vento na vida real, mano. E eu tenho quase certeza que essa porcaria é culpa do TDAH, cara. Porque, mano, não é possível. Eu tô fazendo cálculo, eu coloco os números errados, eu confundo tudo. Eu tô escrevendo, às vezes eu coloco a frase que eu ia colocar depois antes, e aí a frase não faz sentido. Deixa atrapalhar minha vida. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma profissão que isso é engraçado e eu faço dinheiro, assim. Sim. É nóis, Haruka, a gente tá na mesma vibe. Mas Aí eu virei streamer, agora o cara... Opa, olha ali, achei. Olha, eu tô falando, cara, eu tô o vídeo inteiro olhando pra essa linha específica aí, que dá pra ver também que tem um detalhezinho ali, ó, cortado. Eu tô o vídeo inteiro olhando pra aquela linha aí. Socorro, velho. mas Aí eu virei streamer, agora o ônus virou um bônus, entendeu? Agora é só engraçado mesmo. principalmente isso de escrever é muito comum, porque às vezes você tá pensando na frente. Teu cérebro, tipo, você tá pensando nas próximas palavras, de repente você coloca um P. Sim. Não tem P aqui, meu Deus. Tem vezes que eu troco, que eu falo pelo que eu penso o que eu vou falar depois do que eu tô falando agora e eu acabo falando ao contrário. E aí a pessoa fala, quê? E eu, que foi? Eu disse alguma coisa errada dela. Sim? E eu, é? É muito Cara, é chato, isso, cara, isso é uma merda. Muito complicado. Cabeça é rápida demais, velho. Como eu falei, a cabeça fica assim, ó. Rodando informação muito rápido. O que acontece na biologia do cérebro de uma pessoa com TDAH? Ele é causado por um conjunto de aspectos genéticos, biológicos e cerebrais. Sim, TDAH é genético. Cerca de 80% dos casos de TDAH são genéticos. Então, se você tem, existem grandes chances de seus pais ou avós terem e nem saberem. Ainda estamos pesquisando e tentando entender melhor o TDAH, mas sabemos que existe uma disfunção na neurotransmissão dopaminérgica. Novo Brawl Talk e dublado em de português, Brasil. 2 Calma. Eu vou Brawlers explicar. grátis. A Tá falando de dopamina Brawl é Stars? transmitida pelas vias dopaminérgicas. E Achei meio possui pai. uma Não sou vasta de Brawl Stars, não, gama cara. de Desculpa aí. funções no cérebro. Uma delas desempenha um papel importante no sistema de comportamento motivado à recompensa. Então, a maioria das recompensas aumentam o nível de dopamina no cérebro. Sabe aquela sensação ao completar uma missão em um jogo, de aprender algo que gostaria de aprender, de terminar uma tarefa bem feita, de comer um chocolate? E é por isso que dizem que a pessoa com TDAH está sempre em busca da dopamina, mas já falo disso. Então, sem a dopamina, o sistema de recompensa não funciona como deveria. E algumas tarefas que a gente deveria ter a dopamina incentivando a gente a fazer elas, a gente simplesmente não tem.
e não consegue começar a fazê-las. A dopamina também está envolvida no controle de movimentos, aprendizado. A galera que convive com gente que tem TDAH, eles geralmente falam que a gente é preguiçoso. Por quê? Como a gente falou, nosso cérebro nasceu com uma disfunção de produção de dopamina. E a dopamina, o pessoal acha muito que é o hormônio do prazer, né? Que é o hormônio da recompensa. Mas a dopamina também é o hormônio relacionado à execução de coisas. Então, quando você pensa, pô, tenho que levantar para fazer algo, o seu cérebro ativa a distribuição de dopamina no seu organismo, né? Tanto no seu cérebro quanto no seu organismo. Então, como o cérebro do TDAH produz muito menos dopamina, a gente meio que faz menos coisa, tá ligado? Tem menos disposição para fazer coisas. Tanto que tem suplementos de academia, bodybuilding e tal, que são dopamina, que é para a pessoa ter mais disposição para fazer mais exercício, para fazer mais musculação, pegar mais peso. Justamente por causa disso. Tanto que a dopamina é justamente por causa disso. Por isso que a gente geralmente é visto como preguiçoso e tal. E o nosso cérebro, por estar sempre procurando normalizar o nível de dopamina, né, neutralizar o nível de dopamina para ele ficar normal, ele tá buscando sempre estímulos, tá ligado? Não precisa fazer coisa. Por isso que, por exemplo, ter que fazer coisa ouvindo vídeo, ouvindo música, rolando rede social, TikTok, Instagram, tá ligado? Reels e tal. Isso é uma das coisas que a gente precisa pra poder fazer coisas, porque a gente tem que ter essa dopamina disponível. Só que nosso cérebro naturalmente não faz. Humor, emoções, cognição e memória. Estão reparando algo aqui? Não lembra alguma das características que comentei antes? Sim. A dopamina também é precursora da adrenalina e noradrenalina. Lembra que eu acabei de falar? Adrenalina. Temos também uma disfunção no sistema noradrenérgicos? Então, a noradrenalina é o principal neurotransmissor que influencia o humor, a ansiedade, sono e alimentação. Mas a adrenalina, a serotonina e a própria dopamina também influenciam esses fatores. O cérebro é extremamente complexo. Ainda estamos entendendo todas as maneiras que o TDAH influencia o nosso cérebro e o nosso corpo. E como que a genética tem fator nisso tudo? Eu simplifiquei bastante. Se quiserem se aprofundar, deixarei artigos para leitura na descrição do vídeo. Mas basicamente, o cérebro de quem tem TDAH funciona de maneira diferente. A falta da dopamina transforma atividades simples para o neurotípico, como lavar a louça, em tarefas árduas. Falando assim, pode parecer frescura. Como que lavar a louça pode parecer ser algo difícil? E essa é uma situação muito difícil de se entender se você não sente o mesmo. Para mim, eu digo o contrário. Como você consegue simplesmente levantar e lavar a louça? Como consegue sentar, dizer que vai fazer o trabalho e simplesmente fazer? Isso é esquisito, cara. Pra mim isso é esquisito. Eu tive muita dificuldade para começar a escrever ele. A sua mente sabe que você precisa fazer a tarefa. Logicamente, é só ir e fazer. Mas você simplesmente não consegue juntar forças para fazer. E aqui entra um dos principais... Eu falei pra minha psicóloga uma frase que eu acho que resume a minha experiência como pessoa com TDAH, que é como se a gente estivesse lutando contra o nosso próprio cérebro, tá ligado? Porque a nossa consciência do mundo age de uma forma e o nosso cérebro inconsciente, tá ligado? Nossa química cerebral funciona de outra, tá ligado? Como se a gente realmente tivesse lutar contra o nosso próprio cérebro. Por exemplo, eu só consigo fazer coisa aqui em casa, eu meio que desenvolvi esse método, né? Só que isso meio que irrita o pessoal aqui em casa, mas é o que tem pra hoje. Eu só consigo fazer as coisas aqui em casa se eu estiver ouvindo algum vídeo ou alguma música, tá ligado? Eu preciso estar o tempo todo com fone de ouvido tocando alguma coisa pra poder existir. Principais inimigos do TDAH. A procrastinação. Isso! Deixar para depois o que você poderia fazer agora. Mas não é algo do tipo, depois eu faço. Então... A gente fica se contorcendo. Relaxa fazendo qualquer coisa, jogando um jogo, assistindo uma série. Não. Você fica o tempo inteiro se estressando e com ansiedade, pois você deveria estar fazendo a tarefa. E não consegue fazer outras coisas, pois devia estar fazendo a tarefa. Então quando percebe, o dia todo passou. Você não fez a tarefa e não descansou. E às vezes a tarefa levava 15 minutos. E pronto, você teria o dia livre. Mas não, você desperdiçou o dia. O nome disso é disfunção executiva e é muito comum em quem tem TDAH. Uma outra disfunção comum é a falta de permanência de objeto. É como se, quando você não vê o objeto, ele deixasse de existir. Você esquece dele até algo te lembrar dele ou até você ver o objeto novamente. Isso não acontece apenas com objetos, mas com pessoas também. Então você pode passar meses sem falar com alguém. No seu dia a dia, você não pensa na pessoa. É como se ela parasse de existir.
Você pode não sentir saudades da pessoa. Até que você se Isso é lembra foda. e então pode sentir saudades. Ou ver a pessoa de novo e é como se nem tivessem passado um tempo longe. Essa disfunção não é algo fácil para se explicar para pessoas, pois como que ela não vai se sentir ofendida se você tentar explicar que você esqueceu que ela existia? É complicado. E tem então a tão foda. falada perseguição pela dopamina. É comum pessoas com TDAH possuírem hiperfocos, mas não como os hiperfocos que autistas possuem, que são duradouros. Inclusive, eles roubaram o termo da gente. O termo mais apropriado para o autismo pode ser objeto de interesse. Mas Esse não vídeo tem tal problema série que você tava eles ainda falando para usarem os VC a desocupados? o Tá, eu vou ver, hiperfoco cara, é um calma. interesse extremo em algo, mas extremo mesmo. Como o tricô, por exemplo. Você aprende todas as técnicas, começa a tricotar várias coisas, vira à noite e passa horas e horas a fio tricotando. Até que de repente, sem aviso prévio, a dopamina some. Tome. Você não sente mais interesse em tricotar e deixa de lado tudo, saindo em busca de outra coisa que te dê dopamina. O mesmo pode acontecer com pessoas que jogam muitos jogos. Você começa a jogar um jogo e ele te fixa, você sente dopamina, até que de repente ela se esvai. Vai, Haruko. Você abandona o jogo sem fechar ele e daí você parte pro próximo jogo. Que daí te enche de dopamina, coisas novas e daí se esvai. E daí você passa pro próximo. Eu achava que eu era uma desgraçada antes de você falar isso, porque eu tenho Isso é muito também. bom, velho. E todo mundo fica tipo, nossa, mas você ficou tão investida. Aquela semana você jogou todo dia, você fez isso todo dia, você estudou todo dia. Por que agora você não consegue? Eu não sei, eu só não tô conseguindo mais, tá Que ligado? derreteu. Eu só não tô mais com interesse. E eu sempre pensava que eu era uma filha da mãe, porque eu falava, não, eu vou fazer isso aqui, mano. Aí por uma semana eu faço impecável, eu faço até mais do que precisa. Aí passou aquela semana, não tô afim, tá ligado? É complicado. Não, isso tem a ver com o negócio do TDAH tá sempre correndo atrás de dopamina. E às vezes você tem um surto de motivação pra fazer alguma coisa e qualquer coisinha pode estragar. Então a pessoa, tipo assim, ela meu Deus, eu vou limpar. Hoje eu vou fazer a faxina no meu quarto inteiro. Aí você começa a fazer, chega assim, tá fazendo A cara da Haruko é muito boa, velho. um quarto. Por que você não usa aquela vassoura em vez desse rodo? Não quero mais. Daí tu abandona. Acabou a motivação, estragou a minha motivação. Pode acontecer. E é algo que você não controla, é o teu cérebro ali, tá ligado? Cara, eu juro pra você que eu tô sentindo muita culpa saindo das minhas costas enquanto você fala. Porque, tipo, esse tipo de... Pelo menos pra mim, eu me sinto muito culpada. Porque as outras pessoas só não têm isso, tá ligado? A minha família, por exemplo, não entende vários comportamentos que eu tenho por conta do TDA ou outra coisa, né? E eu sempre me senti muito culpada por fazer coisas desse tipo, sabe? Confundir mais do que... Por exemplo, minha avó fala que mulher tem que ter visão periférica. A gente tem que ver tudo, a gente tem que estar prestando sempre atenção. E eu só não consigo prestar atenção nas coisas dela como ela presta, entendeu? Então ela sempre fica tipo, pô, mas você tem que crescer. Eu falo, mas vó, não é questão de crescer, tá ligado? Inclusive, é muito comum, tipo, as pessoas falam como se o TDAH tivesse superpoder, mas a pessoa que tem TDAH olha pras pessoas normais como se eles tivessem superpoder. Isso! Como assim? Como assim É isso você que é o senta foda. e trabalha? Como assim? Como assim você senta e estuda? Tipo, se você só levanta e vai lá lavar a louça, tipo, como assim? Sim! Meu Deus, sim! Meu Deus! Nossa, obrigada por me chamar pra fazer esse vídeo, Andy. Meu Deus. Cara, isso aqui é o... Cara, pelo menos na minha experiência que eu vi que agora fala sobre TDAH ter superpoderes, coisa tipo assim, é o tal do hiperfoco, que as pessoas falam muito, tipo assim, foque em uma coisa e extrai o máximo possível dessa coisa. Um exemplo que vocês viram muito na minha vida, Pop Playtime. Eu tive muito foco em hiperfoco Pop Playtime. Cara, que vocês viram que eu extraía o máximo que eu conseguia desse mundo. E só... Acabou a dopamina, fui pra outra coisa, fui pro Genshin. Só acabou a dopamina do Pop Playtime, fui pro Genshin, fui embora, acabou. Aí tu vai falar com uma pessoa que tem hiperfoco alguma coisa sobre aquela coisa, caraca, ela vai, tá ligado aquele meme, cara com a mão assim num quadro com um monte de papel grudado nas linhas? Aquilo ali é a cabeça do TDAH, aquilo ali, tá ligado? Sobre o hiperfoco. Tu fala assim, fala sobre alguma coisa sobre o hiperfoco. Ele puxa e faz um data show, tá ligado? De 35 slides sobre aquela coisa, tá ligado? Aí por isso que ela fala, TDAH tem superpoder, é por causa disso. Meu Deus, nossa, obrigada. Mano, eu tô me descobrindo aqui, cara, juro pra você. O hiperfoco não é algo que escolhemos. Se Não. somos forçados a aprender algo, provavelmente teremos dificuldade em focar e aprender.
E quando a dopamina vem, o hiperfoco bate. E ele pode não ser muito saudável. Passar horas sem beber água nem comer, pois está concentrado no que está fazendo. Inclusive, esse é um problema muito recorrente. Se você tem TDAH, por favor, crie estratégias para você não se esquecer de beber água e comer. Pode parecer absurdo, mas comigo acontece com frequência. Do nada eu sinto, tem algo estranho, ou eu não estou me sentindo muito bem. Daí eu olho para a hora e percebo que estou há 8 horas sem comer. Uma outra armadilha que quem tem TDAH tem que tomar muito cuidado. Olha o que eu falei. Da perseguição por dopamina e os TikTok da vida. TikTok e os shorts. Os vídeos curtos. O vídeo curto, ele é uma bomba de dopamina. E o fato de que, se o vídeo não Eu tô fazendo tiver anotação, dopamina se conseguir anotar instantânea, como. você Como você pode anota? simplesmente pular pro próximo, faz com que ele fique mais viciante ainda. Se você tem TDAH, até se você não tem também, tomem cuidado, tente se regular o quanto tempo você fica na frente do celular passando por shorts ou TikTok. Porque se você não cuidar, pode passar 2, 3, 4 horas só vendo vídeos dos shorts. Inclusive isso, quando você está tentando evitar uma tarefa que te dá zero dopamina, ou quando você está precisando estudar, por exemplo, é algo muito perigoso. Bem, eu poderia ficar o dia todo aqui falando sobre as experiências do TDAH, mas eu acho que já deu para ter uma noção. Mas agora um recado muito importante. Só que tem TDAH, tá ligado? A sensação, cara. Você precisa fazer uma coisa, sei lá, tu tá com o TikTok rodando. Cara, parece que o teu braço tá engessado na mesa, velho. Parece que o teu olho tá vidrado aqui no teu celular e você pensando, caraca, eu preciso fazer aquela coisa e tu continua rodando. Acaba a vida. Para você que tem TDAH, é importante se entender e saber que não tem nada de errado contigo. O seu cérebro funciona diferente e muitas coisas você vai ter mais dificuldade. Mas nós vivemos em sociedade. Você não pode Nossa, usar isso que o seu destrói. TDAH. Isso que destrói, eu falei até com a minha psicóloga sobre isso, cara. Tipo assim, eu posso aprender a lidar com o meu TDAH, eu posso ter mais paciência comigo mesmo, eu posso, tá ligado? Adaptar a minha casa pra me ajudar com o TDAH. Mas o foda é quando você vai da porta pra fora, tá ligado? O foda é quando você vai pra trabalhar fora, quando você tem chefe, que nem eu, daqui a pouco vou ter que ter CLT também. O foda é isso, cara. Eu vou ter que lidar com o TDAH fora de casa, com outras pessoas que muitas vezes não vão entender ou vão ter preconceito com isso, que não entendem como é que funciona. Isso que me destrói, velho. Como desculpa para não fazer as tarefas. Não seria justo com as outras pessoas ao nosso redor. É claro que você pode pedir por adaptações que te ajudem, como por exemplo ouvir música para não ouvir os barulhos do escritório e tentar focar. A música tende a me ajudar a concentrar. Inclusive, o roteiro desse vídeo eu escrevi enquanto que eu ouvia folk. Só que agora, dizer pro patrão que hoje você não pode trabalhar por causa do TDAH porque não consegue se concentrar, simplesmente não é aceitável. É isso que é foda. Vontade às vezes. O meu bagulho é SMR, cara. Eu consigo focar um pouco mais porque eu tô vendo SMR aqui no computador pra fazer alguma coisa. Nós temos responsabilidades a cumprir, trabalhos a fazer. Você saber que tem TDAH é o primeiro passo a se entender e criar estratégias para lidar com as dificuldades. E mesmo com as estratégias, ainda haverão dificuldades. Às vezes você vai olhar para o neurotípico e achar que tem algo de errado contigo, ou que joga a vida no modo hard. Mas saiba que você não está sozinho e que com força de vontade e estratégia você consegue fazer tudo o que o neurotípico faz. Eu sei, a força de vontade é a parte difícil, mas a gente precisa cumprir os nossos deveres. E se as características do TDAH estão sendo um empecilho muito grande na sua vida, não hesite em buscar a ajuda de um psicólogo. Eu poderia ensinar as minhas estratégias aqui, mas cada pessoa é única. O que pode funcionar para mim pode atrapalhar outras. Eu me concentro muito melhor ouvindo música. Tem pessoas que a música distrai e atrapalha. O psicólogo pode te ajudar a encontrar estratégias e lidar com a sua rotina de uma maneira mais saudável. Em alguns casos, ele pode te indicar um psiquiatra para receitar remédios. Aí eu senti o meu pensamento fazendo...
Cara, isso é um ponto que eu acho que ou eu sou louco da cabeça ou é uma coisa que ou eu sou só diferente. Cara, eu tenho um pouco de medo, cara, de tomar medicamento, tá ligado? Porque é justamente por conta dos relatos que a pessoa fala. Tipo assim, você toma o medicamento, sua cabeça fica silêncio. Eu não sei se eu sou louco da cabeça, mas tipo assim, caraca, eu acho que vai ser muito desconfortável minha cabeça ficar em silêncio. Porque eu sou tão acostumado a minha vida inteira a minha cabeça ficar rodando igual um PC velho com um fundo de ventoinha. Cara, se eu ficasse de repente em silêncio total, eu acho que eu vou ficar louco, sei lá. Aí eu falei, é só esse o pensamento que tá na minha cabeça agora? Aí eu olhei pros lados. Eu falei, cadê as outras Gabrielas? Cadê todas as outras? Aí que tá, gente, não bateu uma onda forte, não aconteceu nada. Só tava silêncio. Aí eu falei, o que aconteceu com as outras Gabrielas? Elas foram assassinadas! Todas elas! Aí, tipo assim, fez um... E eu comecei a chorar. Eu chorei por uns 10 minutos. Porque eu simplesmente tava menos bagunçada. Existem muitos remédios para TDAH. Cara, eu tenho um medo dessa sensação que não tá escrito, velho. Imagina você viver com a cabeça zoada, com a cabeça todo o tempo cheia de pensamento rápido e vai e volta uma coisa a outra. Eu tô uma agonia dessa sensação, cara. Não sei se eu ia lidar bem com remédio, não, cara. Ainda bem que até agora tem momento que eu não precisei tomar remédio, eu acho. O mais famoso provavelmente sendo a Ritalina, é. Eles aumentam a produção e os níveis de dopamina e noradrenalina, o que estimula a atividade mental, aumenta o foco e a concentração, além de diminuir a sonolência durante o dia. Eu nunca tomei, mas parece algo mágico mesmo pelos relatos que eu já ouvi. Um amigo uma vez comparou tomar o remédio a ganhar um superpoder. Ele disse que depois de tomar o remédio, conseguia sentir o próprio cérebro em 4K. Imagina você não ouvir seu cérebro a mil. Você precisar fazer uma tarefa e simplesmente fazer. Parece realmente um superpoder para quem tem TDAH. Mas o remédio deve ser tomado com o acompanhamento de médicos, e somente em casos necessários mesmo, quando o TDAH causa prejuízo funcional na vida da pessoa. E o médico vai te indicar a frequência e a dose do remédio. Afinal, é um remédio e ele pode causar efeitos colaterais que podem te prejudicar se não tomado corretamente. Não deve ser visto como uma pílula mágica, mas sim um apoio quando necessário. Então, reforçando, não tome remédio por conta própria. Procure um psicólogo e psiquiatra. Você se identificou com o vídeo? Acha que pode ter TDAH? Procure um profissional para ter certeza. Não se autodiagnostique. Mesmo porque é muito comum o TDAH ter outras condições junto com ele. Então, procure um psicólogo para ter certeza. E você que sabe que tem TDAH, deixe nos comentários alguma história ou relato sobre você e o TDAH, ou alguma pergunta, algo que eu não comentei, que eu irei ler e reagir aos melhores em um shorts. Ou mais de um, se estiver muito bom. Só queria comentar que o seu modelinho se mexendo, assim, abrindo a boquinha, piscando, ajuda muito no meu TDA. Eu tô conseguindo focar perfeitamente no que você está dizendo. VTuber, descoberto, VTuber é a cura pro TDA, rapaziada. Só ficar assistindo o Andy se mexer no fundo preto. Não é a cura porque não tem cura, porque não é doença. Yes! Esse desenho do Andy eu acho muito foda. Ele com essa cobrona gigantesca aqui. Eu até já não sei qual que é a lore dessa cobra aqui.